Conversas periódicas do FEAL, da ANPARC, agradecendo a presença de todos, especialmente da nossa palestrante da manhã, que é Carolina Guimarães de Souza Dias. Ela é embaixadora da DOAGE e generosamente aceitou compartilhar aqui conosco os caminhos necessários para as revistas acessarem esse importante indexador. Carolina Dias é graduada em Letras pela PUC-Rio, em Administração pela FAC UFRJ, é mestre em Comunicação pela UFRJ e atualmente curso doutorado em Ciências da Informação pelo IBICT UFRJ. A Carolina está na França e generosamente aceitou acomodar este momento. Ela tem pesquisas relacionadas à economia da comunicação científica, modelos de acesso aberto e políticas de ciência aberta. Como eu já falei, é embaixadora do DOAGE e é pesquisadora visitante na Université Côte d'Azur, na França, com bolsa do programa Erasmus. Carolina, a palavra é sua. Uma coisa que eu esqueci aqui do currículo, é editora executiva da Revista de Economia Contemporânea da UFRJ. Muito obrigada, Carolina, mais uma vez, a palavra é sua. Obrigada a vocês pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco do DOAGE, dos critérios de inclusão e o processo de avaliação de revistas pelo catálogo, né, e como o catálogo funciona, como é esse diretório, e também compartilhar um pouco da minha experiência de editora, né, eu estou à frente da REC desde janeiro de 2010, então tem bastante tempo que eu estou nesse caminho, e a minha dissertação de mestrado já havia sido, lá no início dos anos 2000, sobre a produção de periódicos, então os periódicos fazem parte da minha vida profissional e meus interesses de pesquisa há muitos e muitos anos, assim. E a minha tese é sobre políticas de compartilhamento de dados de pesquisa em periódicos de economia, né, que é onde eu trabalho, então, assim, tentando juntar o útil ao agradável. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, a minha apresentação. Aqui. Então, vamos lá. Muito bem. Então, o que eu vou trazer para vocês aqui é uma visão geral do que é o DOAGE, que é o Directory of Open Access Journals. Então, trazer uma visão geral do catálogo, do diretório, falar sobre os critérios de inclusão e o processo editorial. Então, eu sou Carolina Dias, sou embaixadora do DOAGE, está fazendo um ano essa semana que eu passei a integrar a equipe do DOAGE, assim, muito feliz de fazer parte dessa equipe, e além do trabalho, como parte do trabalho de embaixadora, que é a disseminação dos critérios, a disseminação do padrão de publicação do DOAGE, a gente também se envolve em várias pesquisas, né? Então, assim, no momento a gente está fazendo um estudo sobre periódicos brasileiros que cobram taxas, né, quais diferentes tipos de taxas aos autores, assim, vem crescendo bastante no Brasil, e a gente quer entender um pouco esse movimento, né, o que está por trás dessa mudança na paisagem editorial no Brasil. Mas isso é papo para uma outra conversa. Hoje aqui a gente vai falar dos critérios de inclusão e do processo editorial do DOAGE. Eu vou fazer a apresentação, no final a gente deixa um tempinho para perguntas e respostas, mas meu e-mail está aí, quem tiver qualquer dúvida, gente, escreve para mim. Quem tiver no processo de preparação de uma candidatura, está na dúvida sobre um critério ou outro, ou já aplicou, não teve resposta, ou ficou na dúvida sobre um feedback, não hesitem em me escrever, tá? Estou aqui para isso e respondo com o maior prazer. O que não tiver ao meu alcance, eu digo, isso não é, né, está fora da minha alçada, que eu puder ajudar, eu vou sempre ajudar. Então, vou começar com o que é o acesso aberto na visão do DOAGE, né? Por que eu falo isso na visão do DOAGE? Porque assim, o acesso aberto é um termo, uma expressão polissêmica, ele vai ter diferentes significados dependendo da área e diferentes formas de você definir o que é o acesso aberto. Então, como é que o DOAGE entende o acesso aberto, né? Então, o acesso aberto é o acesso imediato e gratuito ao conteúdo acadêmico, né? Periódicos e livros, e fala que é imediato e gratuito sem quaisquer barreiras, né? Então, é gratuito porque não há cobrança de taxas ou assinaturas aos leitores, então não há barreiras de acesso ao leitor. É imediato porque não há embargo,
né? Então, assim, não significa que o conteúdo foi publicado na revista e ele se torna imediatamente acessível aos leitores, né? E, além do embargo, ele não exige dos leitores que faça nenhum cadastro ou faça uso de nenhum login para acessar os conteúdos, né? Clicou, abriu o HTML, ou clicou, abriu, baixou o PDF, né? Chama atenção isso porque, por exemplo, aqui na França, o conceito de acesso aberto não contempla o embargo, por exemplo, né? O embargo não é, por exemplo, um atributo do acesso aberto dentro da visão francesa do acesso aberto, por exemplo. Isso foi uma coisa que eu descobri estando aqui. Então, por isso que é interessante a gente ver o que o Doage entende como acesso aberto, né? Então, a revista de acesso aberto é essa que fornece acesso gratuito e imediato aos conteúdos acadêmicos revisados publicados, né? Sem cobrança de taxas a leitores e sem exigência de cadastro ou login e sem embargo. Além disso, o acesso aberto, ele prevê que direitos autorais sejam definidos, né? Então, assim, quem é o autor e quais são os direitos que o autor resguarda para si e quais são os direitos do usuário definidos. Isso é bem interessante. A recomendação é sempre pela adoção das licenças Creative Commons, que é o padrão ouro de licença de acesso aberto no mundo, né? São as mais comuns, que definem o que é permitido fazer com esse conteúdo que está disponibilizado de maneira gratuita e imediata, né? E o acesso aberto, ele contempla diferentes modelos econômicos para a sustentabilidade das operações do periódico. E aí, isso é uma coisa interessante, que eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho desse tema, que há uma certa confusão, e eu acho que isso também se deve ao fato de a gente usar os mesmos termos para definir coisas diferentes, que o acesso aberto, ele prevê diferentes vias de acesso, modelos de publicação e diferentes modelos econômicos. A gente vai falar de via verde, via dourada, como os modelos de publicação, né? A via verde é quando o autor faz o autodepósito, o autoarquivamento dos seus conteúdos, e deixa eu tirar aqui. Ou quando faz o autoarquivamento, seja num repositório institucional, num repositório temático, ou num site institucional, um site próprio. E a via dourada é a chamada publicação em acesso aberto, em revistas de acesso aberto, né? Mas, quando a gente está falando de modelos econômicos, a gente está falando dos modelos de cobrança, né? Como que a revista se financia, né? E aí, novamente, o termo que é usado, né, o modelo dourado, que é usado para definir a publicação em periódicos de acesso aberto, ele também vai ser usado para definir um modelo econômico de cobrança com taxa, né, de cobrança de taxa aos autores, né? Então, a revista se financia cobrando APC, Article Processing Charges, que é um nome genérico para, na verdade, se contempla uma família de taxas diferentes, né? Existem vários tipos, que não são só a taxa de publicação, taxa de submissão, tem taxas associadas à reprodução de imagens, tradução, sabe, taxas, muitos autores falam que são taxas linguísticas, enfim, existe uma família aí variada, um cardápio variado de taxas que se enquadram dentro desse termo, da expressão do APC. Então, a gente tem um modelo com taxas, dourado, um modelo sem taxas, diamante, né? A maioria dos periódicos no Brasil adota o modelo diamante, que é também chamado por vários autores de modelo platino, modelo gratuito. A literatura, ela não tem uma terminologia fixa para designar os diferentes modelos, né? Eu, particularmente, como pesquisadora, eu prefiro me referir ao A com taxa e a sem taxa. Eu acho que é o jeito mais fácil do que ficar usando nomes de minerais ou de pedras, dourado, diamante, platina, ou cores, sabe? Acho mais difícil. Acho que usar com taxas e sem taxas me parece um pouco mais straightforward, assim, é mais direto. E, além disso, há um número crescente de periódicos que adotam um modelo que a gente chama de híbrido, né? Então, são periódicos que publicam conteúdos em acesso aberto com taxa, ou seja, o conteúdo é disponibilizado gratuitamente porque o autor pagou uma taxa para isso, e a revista também publica conteúdo que só é acessado mediante assinatura. Então, ela vai ter as duas coisas, ela vai ter conteúdo fechado em assinatura e aberto, que foi aberto mediante pagamento de taxa pelos autores, né? Então, ela vai cobrar, uma parte do conteúdo vai cobrar dos leitores, uma parte do conteúdo ela vai cobrar dos autores. Essas revistas são chamadas híbridas, né?
As revistas híbridas, em geral, elas pertencem a editoras comerciais. Eu desconheço, até o momento da minha vida de pesquisadora do tema, uma instituição estritamente de pesquisa, por exemplo, uma universidade, como uma universidade brasileira, por exemplo, que opere integralmente sozinha um periódico híbrido. Pode ser que haja, assim, dentro do meu conhecimento, os híbridos são, em geral, pertencentes a editoras comerciais. Por que eu estou trazendo esse tema? Porque o DOAJ não aceita toda e qualquer revista. Então, quando a gente vai falar dos critérios de elegibilidade para o diretório, para o DOAJ, nem todo tipo de modelo, nem todos os modelos econômicos são aceitos. Então, isso é importante de chamar atenção para isso. Tudo bem. Essa para a próxima aqui. Bom, então, o que é o DOAJ? Esse é o Directory of Open Access Journals. Então, bom, o DOAJ ele é um catálogo, ele é uma plataforma, não é uma plataforma de publicação, ele é um indexador, ele é um catálogo de revistas, que são selecionadas de acordo com um conjunto de critérios. E o DOAJ já tem mais de 20 anos, então, ao longo dessa trajetória, dessas 2 décadas de vida, e que esses critérios foram sendo aperfeiçoados, o DOAJ se tornou meio que o padrão ouro, assim, em matéria de qualidade de publicação em acesso aberto. Então, assim, ele acabou impondo um certo nível de qualidade para os periódicos de acesso aberto da área, se tornando uma referência em matéria de qualidade, e, inclusive, ligado a isso, vem também todo um trabalho de ajudar a detectar e a combater práticas abusivas e predatórias em matéria de editoração científica. Esse digamos que é um certo efeito colateral, uma externalidade positiva do trabalho do DOAJ no que tange a qualidade na publicação em acesso aberto. Então, assim... peraí que eu vou botar aqui... Eu pulei um slide, perdão. Então, o DOAJ é um catálogo único diversificado de periódicos. O DOAJ só aceita periódicos revisados por pares, Então, assim, ele aceita periódicos revisados por pares, os periódicos podem pertencer a qualquer área do conhecimento, não tem uma preferência por uma área, pode ser publicado em qualquer idioma, Então, isso é uma coisa bastante importante, porque quando a gente olha o panorama dos indexadores que existem no mundo, a gente vai pensar em Scopus, a gente vai pensar em Web of Science, mesmo o OpenAlex, que atualmente não é um indexador, mas é uma base de dados bibliográfica enorme, atualmente é a maior que existe, todas as bases, elas têm uma certa limitação de cobertura. Mesmo o DOAJ tem limitação de cobertura. O DOAJ não abrange tudo que existe em AA no mundo. Mas o DOAJ se propõe a ser um catálogo diversificado. E essa diversidade do DOAJ, ela se dá do ponto de vista da disciplina, então, vai abranger o maior número possível de todas as disciplinas, Se dá do ponto de vista do idioma, então o DOAJ aceita periódicos editados em qualquer idioma, então isso é importante, Contanto que as páginas eletrônicas dos periódicos estejam acessíveis em diferentes idiomas e os idiomas sejam legíveis pelas ferramentas que a gente tem disponíveis hoje para leitura, todos os idiomas são aceitos. Todas as regiões do globo são contempladas, então tem mais de 140 países contemplados na base do DOAJ atualmente. Então, isso é muito importante. Então, uma diversidade que é do ponto de vista linguístico, disciplinar, geográfico. E a missão do DOAJ é aumentar a qualidade e o impacto dessa produção publicada nesses periódicos de acesso aberto. Então, é contribuir o que, por exemplo, outros indexadores talvez não consigam contribuir, porque as Scopus, por exemplo, a Web of Science, são predominantemente ocupadas por periódicos de países do norte, editados em inglês, sobretudo das áreas... A Scopus talvez um pouco menos, mas a Web of Science é dominada pelas ciências médicas, engenharias, ciências exatas, e as ciências humanas e sociais são subrepresentadas, os países do sul global são subrepresentados, os periódicos que não são editados em inglês são subrepresentados. Então, a gente tenta, no DOAJ, dar espaço para essa produção, dar espaço e visibilidade para essa produção, para esses veículos, esses periódicos que não têm espaço lá. Então, dessa forma, o DOAJ construiu esse conjunto de critérios que se transformaram no padrão ouro. E a base de dados, o catálogo hoje ele tem mais de 22 mil títulos, 140 países, são 90 idiomas diferentes,
O DOAJ tem dados históricos aí de 20 anos de publicação, né? E esses dados, os dados e os metadados do DOAJ, eles constituem uma matéria-prima riquíssima de pesquisa. Então, assim, quando todo mundo que trabalha com acesso aberto, trabalha pesquisando o acesso aberto e os diversos aspectos relacionados ao acesso aberto, trabalham com dados do DOAJ. E os dados do DOAJ, eles são oferecidos gratuitamente. O DOAJ não cobra pelo acesso aos seus metadados básicos, né? Eles estão disponíveis para todo mundo, eles são atualizados mensalmente. Mensalmente, você vai lá no Public Data Dump, baixa o CSV com toda a coleção do DOAJ, com os dados dos periódicos indexados. E isso é importante para você conhecer as realidades locais, regionais, as realidades disciplinares. No caso do Brasil, por exemplo, eu gosto sempre dessa comparação, o Cielo, que é a nossa maior riqueza em termos de plataforma de publicação no Brasil, o Cielo não tem 400 periódicos, né, no Brasil indexados no Cielo. No DOAJ tem mais de 1.600 brasileiros. Então, assim, o tamanho do DOAJ vis-à-vis, a nossa maior plataforma, já diz o tamanho. O Brasil é o segundo maior país em periódicos acho que já é o terceiro agora, no DOAJ, junto com a Indonésia e o Reino Unido. Né? A Indonésia é o país do mundo que tem mais periódicos de acesso aberto, disparado. E isso é fruto de uma política pública que foi implementada há 10 anos, que surtiu um efeito, enfim, enorme. É isso. A Indonésia é a líder em acesso aberto no mundo atualmente. Um país eco, né, desse tamanho. Então, isso é bastante curioso. Quem está no DOAJ? Assim, quem são as instituições cujos periódicos fazem parte da coleção no DOAJ? Né? Então, a gente tem periódicos de sociedades científicas, de associações profissionais, associações de programa de pós-graduação, instituições de ensino e pesquisa, são a maioria, e editoras universitárias e comerciais. Né? A categorização dos tipos de instituições editoras, ela não é estanque, também não há na literatura uma tipologia única, né? Existem várias formas de categorizar as instituições e de definir os arranjos cooperativos entre as instituições, porque existem periódicos que são editados conjuntamente, em cooperação, por várias instituições diferentes, né? A gente tem isso no Brasil com alguma frequência, por exemplo, uma associação, seja de programas de pós, ou uma associação profissional junto com uma editora, né? Um departamento com a editora universitária. Então, a gente vai ter diferentes arranjos. Né? Então, o DOAJ, ele busca contemplar todo mundo, trazer todo mundo. A gente tem periódicos de diversos idiomas e todas as áreas do conhecimento, e periódicos com e sem taxas. E aí, a primeira coisa que eu vou trazer aqui, o DOAJ não aceita periódicos híbridos. Né? Então, o DOAJ é um catálogo de periódicos de acesso aberto que cobram taxas ou que publicam gratuitamente, excluídos os periódicos híbridos. Então, esses não estão contemplados na nossa coleção. Isso é uma primeira coisa que é importante observar. Quem é o usuário final do DOAJ? Né? Então, assim, o principal usuário, na verdade, o nosso público-alvo principal são os serviços de recuperação de informação, que é o que a gente vai chamar do gatekeeper, que está entre a gente, editor, e o leitor final. É o bibliotecário, sabe? É a base de dados. Então, assim, a gente procura trabalhar os metadados do DOAJ para que, quando o pesquisador entra lá na base de dados bibliográficos na biblioteca da instituição dele, sabe, os periódicos vão aparecer lá. Então, a gente atua como nosso foco é o intermediário. Isso não significa que o DOAJ não possa e não seja ele mesmo uma base bibliográfica, porque você pode entrar no site do DOAJ e pesquisar um periódico, e pesquisar um artigo, e pesquisar um tema. Então, você consegue usar o nosso sistema como um sistema de busca para uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa documental. Mas o nosso foco é botar esses periódicos na base bibliográfica que uma biblioteca oferece para os seus usuários finais. Né? Então, assim, o nosso parceiro principal são os serviços de recuperação de informação, são as bibliotecas, são os bibliotecários. Muito bem. Então, olha só o tamanho do DOAJ hoje. Então, a gente está com 91 idiomas. Essa aqui eu atualizei no final de abril, tem nem 2 semanas. 140 países representados,
22.853 periódicos de acesso aberto em geral, então 14.000 sem taxas. A maior parte da coleção hoje é formada por periódicos sem taxa. Se a gente for olhar por país, em alguns países, por exemplo, no Brasil, os periódicos sem taxa são, sei lá, 90%. Em outros países, não são tantos. Você vai olhar no Reino Unido, por exemplo, que tem uma proporção bastante grande de periódicos com taxas, essa proporção vai cair para 40%, 30%. Né? Então, dependendo do país, a proporção de com sem taxa varia, muda bastante. Mas, assim, está bem grande a coleção. Né? Por quê? Então, eu acho que isso é uma pergunta de um editor me fez, assim, ele falou, nossa, vai dar maior trabalho montar um processo de candidatura, por quê? Por que eu vou entrar no DOAJ? O que eu ganho com isso? A gente tem que pensar, né? O tempo é escasso, a energia é escassa, tem que valer a pena para fazer um esforço, né? Então, uma primeira coisa que é bastante interessante, assim, é aderir aos critérios do DOAJ, estar no DOAJ, é mostrar que você consegue atingir um mínimo de qualidade editorial, sabe? Porque assim, a nossa avaliação é criteriosa, sabe? Há um certo nível de exigência, e há uma revisão dos critérios a cada 4 meses, então os critérios do DOAJ, eles estão ali para e passo com as boas práticas editoriais. Então, se você consegue entrar no catálogo, significa que você está se mantendo também, sabe, dentro junto com o estado da arte, sabe, com as melhores práticas editoriais. Então, isso é um ponto positivo, né? Com isso, assim, estando no DOAJ, você aumenta a capacidade de recuperação da informação que é publicada no seu periódico, é aquilo, né? Então, a gente trabalha junto com sistemas de informação, com os serviços de informação, de recuperação de informação, para colocar, dar visibilidade para os periódicos, nessas bases, nas bases de dados. Né? Duas coisas que é interessante, eu falei do Latindex mais cedo, né, antes da gente começar aqui essa fala. Um dos critérios de aceite, de inclusão no catálogo 2.0 no Latindex é estar no DOAJ. Então, se você está no DOAJ, o periódico ele é automaticamente aceito para entrar no Latindex, essa é uma coisa. Segundo ponto é que hoje tem um estudo do final do ano passado que foi feito pelo Juan Pablo Alperin e o pessoal lá da PKP, que é sobre os determinantes de inclusão no OpenAlex. E o primeiro determinante de reconhecimento do OpenAlex, né, para que um documento ele esteja dentro da base OpenAlex, é ele ter um DOI. Documentos sem DOI não são incluídos na OpenAlex. O segundo determinante, logo abaixo de ter um DOI, está no DOAJ. Então, assim, eles analisaram, sei lá, mais de 2 bilhões de documentos para ver quais são os critérios, né? Quais são os drivers, os principais fatores determinantes de inclusão na base, e o DOAJ é o segundo deles. Então, isso também dá conta de como é importante, né, estar nesse catálogo, para que esse catálogo, estando presente nos sistemas de recuperação de informação, ele ajuda a dar visibilidade para essa produção, para a produção do periódico. Né? Com isso, obviamente, você estando visível, sabe, estando acessível, você atrai mais autores, mais leitores, né? Então, você aumenta o índice de leitura do periódico, de utilização dos artigos que são publicados, melhora a reputação do periódico. Então, muitas vezes, eu sei que, por exemplo, aqui no Brasil, lá no Brasil, né, você conseguia recursos do CNPq escassos, suados, para ajudar na produção dos periódicos, né? De você conseguir financiamento. Estar indexado no DOAJ é um pontinho, conta um pontinho para você conseguir acesso aos recursos. Isso é importante, não só para o CNPq, mas nas FAPs estaduais também. Né? E, além do mais, como o DOAJ aceita todos os idiomas, isso é muito importante para a inclusão, sabe? Então, assim, muitas vezes os periódicos que são editados em idiomas locais, até a gente do país, né? O Brasil é o maior país da América Latina, mas é o único falante de português. Né? Então, assim, dificilmente um periódico integralmente escrito em português, só publica em português, ele vai conseguir entrar num indexador mainstream. Isso é triste, mas é a realidade com a qual a gente lida. Então, estar no DOAJ é uma forma de você incluir esses idiomas locais, incluir os periódicos locais. Agora, quais são os critérios para entrar no catálogo? Vamos lá, deixa eu beber uma aguinha. Bom,
Primeira coisa, assim, onde é que estão os critérios? Quando você entra lá no site do DOAJ, tem... E aí é um ponto, né, que isso é até uma briga minha, que eu já conversei lá dentro, o site do DOAJ, ele só existe em inglês. Isso é um problema, eu acho. Tudo bem que hoje você vai lá no Google Chrome, você seleciona a ferramenta de tradução, você consegue traduzir o site com a ferramenta que está integrada. Ok, hoje isso já facilita muito, mas o site só existe em inglês. Né? Então, você vai lá no cabeçalho do site, você tem o item lá que chama Apply, que é, né, fazer o application, clica lá no menuzinho, aparece o Guide to Apply, que é o nosso guia, o guia para fazer a candidatura. Então, lá no guia é onde a gente vai ter a lista de critérios básicos. Então, lá vai ter, ó, Jump to Basic Criteria for Inclusion. Essa é a listinha de critérios básicos, que é o que o editor que faz a avaliação vai observar. Então, são os que estão lá definidos basicamente. Tem uma lista de questões, que é tipo um exercício, que vale a pena fazer. Depois, quando eu falar do processo mais adiante, eu trago essa tela para vocês verem. Mas vale a pena fazer esse exercício básico. E quais são esses Basic Criteria for Inclusion? É esse que a gente vai ver agora. Tá? Então, primeiro, quais são os periódicos elegíveis? Então, eu falei, periódicos de acesso aberto, aqueles que, né, que têm aderência àquela definição que eu coloquei lá no início. Né? Então, publicar em acesso totalmente aberto, né? Qualquer modalidade, pode ser qualquer modalidade, eu digo, com ou sem taxa, desde que não seja híbrido. Então, se publica gratuitamente, é diamante, financiado pela instituição, ou se cobra a taxa do autor, não importa que tipo de taxa, tá, beleza. Conteúdo em acesso aberto, significa acesso aberto imediato, né? Sem embargo, sem login, sem necessidade de registro do leitor, né? Totalmente gratuito, sem nenhuma taxa para o leitor ler. Tem que ter publicado pelo menos 5 artigos de pesquisa no ano anterior para entrar. Então, você tem que comprovar um histórico no último ano calendário de ter publicado pelo menos 5 artigos de pesquisa. Tá? Ah, mas a minha revista de fluxo contínuo, já recebo direto essa dúvida, como é que faz? O DOAJ, ele analisa o ano calendário. Então, você aplicou agora, ele vai olhar os últimos 12 meses e vai ver se nos últimos 12 meses você publicou pelo menos 5 artigos, a revista é elegível. Né? Ah, mas a minha revista publica todo tipo de conteúdo, não é só artigo, publica resenha, publica comentário, publica, sei lá, estudo de caso. O que o DOAJ observa são artigos de pesquisa. Então, assim, na maioria das revistas, você tem, sobretudo, por exemplo, quem está no Cielo já faz isso, porque o Cielo já exige isso. Você tem que ter uma seção chamada artigos de pesquisa. É nessa seção que o DOAJ vai verificar a aderência ao critério de conteúdo. Tá? Ah, mas está misturado, cada edição eu publico tudo misturado. Minha sugestão é passe a separar em seções ou ter um cabeçalho no PDF do artigo, mostrando em que seção que aquele conteúdo se enquadra, se aquilo é na seção de artigos de pesquisa, se aquilo é na seção de comentários, se é na seção de, sei, qualquer outro tipo de comunicações que o periódico publique. Tá? Então, totalmente aberto, 5 artigos de pesquisa por ano, pelo menos 5 no ano anterior. Aderir aos princípios e melhores práticas em publicações científicas do COPE, eu acho que isso é bom para todo mundo, não é só para quem vai aplicar para o DOAJ. Tá? Recomendo, o site do COPE é muito bom, tem muito conteúdo legal. E, além disso, depois eu posso mandar para vocês, quando eu mandar os slides, eu mando também o link, o DOAJ produziu, junto com o COPE, com a OASPA, um toolkit, que é uma caixinha de ferramentas para quem quer iniciar a operação de um periódico de acesso aberto ou aperfeiçoar as operações do seu periódico. É bastante interessante, isso serve como um guia de aperfeiçoamento próprio, que é bastante interessante. Né? E o que o periódico tenha como público principal pesquisadores, docentes ou professores, enfim, acho que isso não... Quem publica artigo de pesquisa já tem esse público-alvo, essa não é uma questão difícil. Tá?
Então, são aceitas revistas de acesso aberto com e sem taxa, menos as híbridas, desde que a definição de acesso aberto seja aderente à definição do DOAJ. É uma exigência do DOAJ que isso fique claro no site. Então, quando eu entro no site do periódico, eu tenho que ter algum lugar dizendo que aquele periódico de acesso aberto, e aí ele só publica conteúdo de acesso aberto, sem embargo, sem exigência de login, sabe, sem cobrança de taxa aos leitores. Então, assim, a definição do acesso aberto tem que ser clara. Tá? O periódico tem que adotar licença aberta. A recomendação é pelo Creative Commons. Há outras licenças, são menos comuns, mas acho que as licenças do Creative Commons são as mais conhecidas, as mais fáceis de identificar e as mais fáceis de aplicar. Então, a recomendação é sempre pelo uso do Creative Commons. Tá? Então, assim, as revistas podem publicar outro tipo de conteúdo que não seja de acesso aberto? Pode, né? O importante é que esse conteúdo fique claro, o que é conteúdo de acesso aberto e o que não é de acesso aberto, né? E o que é o conteúdo revisado por pares e o que não é conteúdo revisado por pares. Isso, às vezes, assim, na nossa experiência, mostra que nem sempre é claro, porque às vezes também nem é claro para a revista, ela não está acostumada a sinalizar o que é o conteúdo revisado e o que não é revisado. Então, isso, mais adiante, eu vou retomar esse ponto. Bom, a avaliação do DOAJ, ela se dá com base no formulário, que é preenchido e enviado pelo editor, e com base no site da revista. Então, assim, o site da revista ele é o principal instrumento de comunicação das políticas editoriais e de apresentação da revista para os diferentes públicos. Então, é muito importante que o site seja claro, que o site seja bem estruturado. Gente, não é para assim, tem que contratar um mega designer, fazer, sabe, um hiperinvestimento em identidade. Não é isso. Isso pode ter um site simples, mas com informações claras, com informações objetivas, né? Com informações úteis para o leitor, para o revisor, né? Para o parecerista, sabe? Para os autores. Então, o site é um canal principal de comunicação da revista. Então, assim, o site ele tem que ser próprio da revista, ou ele pode ser uma página dentro do site da instituição, ele pode ser uma página dentro do site da coleção do Cielo. Há muitas revistas que estão no DOAJ que só existem, entre aspas, dentro do Cielo. Não existe um site fora do Cielo. Isso, ok. Mas está ali. Naquele site lá está explicando a política editorial, as instruções aos autores, sabe? Todas as orientações estão ali, a afiliação institucional está lá, os artigos estão lá. Então, ele pode ser uma página dentro do Cielo, pode ser uma página dentro da instituição. Não tem problema. O importante é que ele não pode ter publicidade intrusiva, ele não pode exigir login nem cadastro dos autores, nem dos leitores, não pode ter métricas enganosas, isso é uma coisa que o DOAJ é bastante criterioso, então diz lá que tem o fator de impacto, blá, 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 o índice H de não sei o quê, aí lista um monte de métrica que muitas vezes faz uma salada, não sabe exatamente o que é, isso não é legal, sabe? Tem que ser muito claro com relação a essas coisas e sem informações enganosas, né? Os artigos que são publicados em texto completo, a recomendação fortíssima é que cada um esteja, né, seja publicado em um arquivo separado, né? A maioria das revistas já faz isso, porque, inclusive, isso é um padrão de publicação do OJS, que é a ferramenta que praticamente todo mundo usa no Brasil, tá? Então, se não é o OJS, usa o Scholar One, que é parecido, que tem um sistema um pouco parecido, mas como plataforma de publicação, o OJS é a ferramenta dominante. Então, o OJS ele já nos leva a colocar cada artigo num arquivo separado. Sobre isso, eu vou fazer um outro parênteses, e aí agora, tanto na minha experiência como editora, quanto na minha experiência no DOAJ. Assim como aconteceu no mundo da música, em que um álbum ele se desagregou num conjunto de faixas que a gente escuta no Spotify ou no YouTube, as revistas elas se desagregaram de fascículos em PDFs separados, né? Então, assim, há quem argumente que os periódicos são uma fábrica de PDFs, né? É uma forma de você definir a produção dos periódicos, né? Então, o que a gente faz é produzir um conjunto de PDFs, né? Agora, e os PDFs, eles têm vida independente de um fascículo, porque quando você tinha uma revista impressa, né, vinha tudo juntinho, você tinha a capa, a identidade visual da revista estava ali, você tinha informação sobre o corpo editorial, você tinha uma série de elementos visuais
e informacionais que ligavam o artigo àquele fascículo e aquele fascículo à instituição que o edita, né? E a identidade daquela revista. Quando a gente está lidando com PDFs, essa ligação ela se perde facilmente. Quantas vezes a gente não lê um PDF que você não consegue nem ver o nome da revista onde ele foi publicado? Então, essa reflexão eu faço assim, porque recentemente a gente refez o projeto gráfico da minha revista, da REC, da Revista de Economia Contemporânea. A gente fez um revamp da revista, e uma das coisas que a gente fez, que a gente mudou, foi para tentar trazer os elementos que antes só existiam no fascículo e na revista impressa para cada PDF. O PDF ele tem que ter uma vida independente. Você tem que ler, você tem que pegar aquele arquivo e você tem que conseguir identificar ali todos os elementos da revista. O nome da revista, o ISSN, sabe? Você tem que conseguir ver qual é o fascículo, o ano em que ela foi publicada, se tiver algum elemento visual que conecte aquilo com a identidade visual da revista, os dados da autoria, sabe? E os dados referentes àquela pesquisa que está sendo publicada. Um artigo é uma comunicação de pesquisa, né? Que elementos da pesquisa são trazidos ali? O Cielo, por exemplo, hoje em dia, ele exige que a gente publique informações sobre conflito de interesse, disponibilidade de dados, características da contribuição dos autores. Então, esses são elementos que vão ser incorporados a esse arquivo, né? Data de recebimento, aceite, revisão, né? Então, quanto mais elementos, óbvio, nós não vai ficar com um PDF gigante, hiperpoluído, não é isso, mas a gente precisa trazer elementos que coloquem esse PDF em pé. E o que é que o DOAJ observa nisso, né? Então, a primeira coisa que o DOAJ olha, é importante que cada artigo esteja num arquivo separado, ou seja, que o autor consiga capturar cada artigo separadamente. E é fortemente recomendável que as informações sobre a tramitação do artigo no processo de revisão por pares estejam ali. Ou seja, então, a data em que o artigo foi aceito, a data em que ele foi recebido, pelo menos. Né? Então, assim, essas são as duas informações básicas que precisam constar, que devem, recomendadamente, constar num PDF. Data de recebimento, data de aceite. As licenças abertas que são atribuídas, né? Isso, às vezes, basta botar um íconezinho do CC BY lá no rodapé da folha de rosto, né? Há projetos gráficos de revistas, por exemplo, que o rodapé de todas as páginas do artigo tem a informação sobre a licença, traz o DOI em todas as páginas. Muitos artigos, muitas revistas trazem uma sugestão sobre como citar. Então, assim, são vários elementos que compõem, né, a coleção de informações úteis, né, que tem as obrigatórias e as informações úteis que ajudam a ligar aquele artigo à publicação que o origina. Tá? Agora, o que o DOAJ de fato observa é que cada um esteja num artigo, né, num arquivo separado e que haja pelo menos as informações de recebimento e aceite, que são muito importantes. Ainda com relação ao website da revista, uma coisa que a gente observa no DOAJ é que não importa o idioma do website, ele pode estar escrito em turco, ele pode estar escrito em japonês, ele pode estar escrito em português, em guarani, não importa. O idioma é uma escolha do periódico, não é uma escolha do DOAJ, né? Então, o DOAJ abraça todos os idiomas. Agora, se você optou por ter o seu website em 3 idiomas, então a informação tem que ser a mesma nos 3 idiomas. E aí a gente vai observar, então, se está lá dizendo, tem o íconezinho no canto do site que tem português, inglês e espanhol, a gente vai olhar tudo que está publicado em cada idioma. Não pode haver discrepância de informação. E olha que acontece direto, porque a gente atualiza uma versão e esquece a outra. Aí eu teve que atualizar uma política, eu fui lá, atualizei em português, não botei em espanhol. Rola direto isso. Então, você tem que ter bastante atenção com o website, né? Pensar que esse é o canal de comunicação principal da revista com os seus diferentes públicos. Né? Além dessas questões tipo estruturais do site, né? Não ter propaganda, não ter métricas intrusivas, não ter, sabe, login. O que tem de conteúdo, né? O que o DOAJ observa como conteúdo mínimo obrigatório? Né? Então, o que tem que estar ali dizendo? Qual é a linha editorial da revista? A
Gente, isso é básico, mas é muito doido, né? Ano passado eu fiz um estudo com as revistas lusófonas, olhei as revistas do Brasil, Portugal e de vários países africanos. A gente foi olhar o lance das linhas editoriais, como é que estava descrito. Uma quantidade enorme de periódicos não define a sua linha editorial, ou define muitas vezes de uma maneira quase esotérica. Nossa, fica até difícil de entender sobre o que o periódico trata. Qual é o público desse periódico? Quais são os assuntos tratados? Né? Com que comunidade esse periódico dialoga? Ou quais comunidades? Porque pode se comunicar com várias comunidades disciplinares diferentes. Então, isso vai estar definido na linha editorial, né? Quais são os temas, os focos, os objetivos, né? Qual é o registro do ISSN? Também é uma informação ultra importante que muitas vezes não está no site, precisa estar. Mas eu só tenho o ISSN do impresso, eu ainda não fiz para o eletrônico. Não tem problema. O DOAJ não tem preferência por um ou outro ISSN. O importante é que tenha um registro de ISSN. E a gente faz a checagem na base do ISSN. Então, veio um candidato, chegou um formulário, um application, a gente olha, tá lá o ISSN, a gente vai lá na base, faz a checagem. O nome, o título do periódico na base do ISSN tem que ser igual ao que está aqui na candidatura. Isso é bastante importante, porque muitas vezes muda de nome, né? Porque mudou a gestão, ou o periódico mudou de foco, acontece. Né? Mas o nome tem que estar atualizado, tem que ser o mesmo título. Né? Então, isso é uma coisa importante. E nem sempre atualizar os dados no SSN é meio fácil. O pessoal da SSN às vezes demora a responder, tem um processo às vezes um pouco chatinho. Qual é a política de acesso aberto do periódico? Então, aquela definição de acesso aberto que eu sugeri lá no início, ela tem que estar clara. E se o periódico vai cobrar alguma taxa, se ele é de acesso aberto com taxa, que taxas são cobradas? Né? Quando que elas são cobradas? Como que elas são cobradas? Se tem política de desconto ou não, em que condições o desconto se aplica? Quem é a instituição responsável pela publicação? A publicação pertence à escola de enfermagem, à escola do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade tal. A publicação é feita em parceria com a sociedade de não sei o quê, com a associação de programas de pós-graduação de tal área. Então, qual é essa afiliação institucional do periódico? Quem são as organizações envolvidas? Né? Se puder esclarecer qual o papel de cada uma, também ajuda bastante. Né? Mas é importante que a filiação institucional do periódico seja clara. Né? Quem é o corpo editorial ou o conselho editorial do periódico? Quem são? E aí a gente está falando de pessoas. Né? Pessoas têm nome, sobrenome, e no Brasil tem nome, sobrenome Lattes. Né? E ainda, se puder botar o ORCID, melhor ainda. Né? Então, assim, nome, sobrenome e alguma coisa de referência. Mas a filiação institucional tem que ser completa. Não precisa ficar publicando e-mail das pessoas, isso não é uma exigência. Mas, assim, quem são as pessoas e qual é a filiação institucional dessas pessoas é fundamental. Inclusive porque informações ausentes, truncadas ou enganosas sobre o corpo e o conselho editorial são evidências de práticas fraudulentas. Então, assim, quando a gente está falando de periódicos predatórios, uma das evidências de práticas fraudulentas, né, de práticas predatórias, é justamente a falta de clareza quanto à filiação institucional do corpo editorial ou a presença de pessoas no corpo editorial que, na verdade, nunca deram autorização para estar ali. Né, o periódico se apropria dos nomes dos outros. Diz que fulaninho é membro do conselho, mas fulaninho nunca deu autorização para estar ali. Né? Então, isso é muito importante. Né? Bom, o conjunto de orientações para autores e revisores faz parte do conteúdo básico do site. Então, como que faz para enviar uma contribuição para o periódico? Como que formata um artigo? Para onde eu envio? Sabe? Existe um template? Quais são as regras? Que tipos de informações são necessárias? Informações obrigatórias, informações que são complementares? A revista aceita materiais complementares? Então, quais são as instruções para os autores? Como que é feita a revisão por pares? Sugestão do DOAJ é que existem vários modelos de revisão por pares, desde o totalmente fechado, triplo fechado, até o totalmente aberto, identidades abertas, pareceres abertos. Existem diferentes modelos atualmente. Qual o modelo da revista? Todas as submissões passam por esse processo?
Ah, não, então, sim, artigos de pesquisa são submetidos à revisão por pares duplo cega. Artigos de revisão, resenhas bibliográficas e outras comunicações passam só pela revisão editorial, né? Que tipo de conteúdo passa por que tipo de revisão? Então, essa informação precisa estar clara. Ah, mas precisa publicar quais são os critérios na letra fina? Não, não precisa. Não precisa publicizar formulários de avaliação, isso para o Cielo, não para o Cielo, para o DOAJ não é uma exigência. Mas há uma questão de transparência que a revista pode ter e deve ter com relação aos seus diferentes públicos, né? Transparência é uma palavrinha-chave para a gente falar do site e das políticas editoriais, sabe? Assim, quanto mais transparente a revista for, sabe, mais próxima das boas práticas ela vai estar. Tá? Informações sobre o licenciamento e direito autoral, então, quais são as licenças que são atribuídas aos conteúdos, que licença para cada tipo de conteúdo, se não há nenhuma licença, engraçado porque assim, existem uma quantidade imensa de periódicos de acesso totalmente aberto, que a gente vai chamar de, em tese, de diamante, né? Periódicos que não cobram taxas e publicam em acesso aberto, mas que não possuem licenças abertas. Né? No Brasil, isso é uma quantidade muito grande. E eu tenho certeza que é por desconhecimento, sabe? Não é porque eu não concordo com os termos da licença, é porque simplesmente a gente não sabe. Não sabe que tem que atribuir uma licença, não sabe que a licença está ali para resguardar os direitos do autor e os direitos do usuário, de que eu posso fazer uso daqueles artigos, eu posso citar, eu posso, sabe, redistribuir desde que eu respeite os direitos do autor e dê créditos de autoria. Né? Então, o que há é um grande desconhecimento com relação às licenças. Tá? E outro elemento importante de informação que precisa estar na página, e geralmente tem que estar na primeira página, são as informações de contato do periódico. Né? Aonde um endereço fixo, se tem um endereço de e-mail, pelo menos, de contato. Também é surpreendente a quantidade de revistas que não publicam informações de contato. Então, você vai lá, você vai ter que ficar mentalizando para poder fazer um contato com o editor, só pode, telepatia. Porque se não tem e-mail, não tem telefone, como é que eu vou me só por telepatia, eu acho. Né? Então, acho que isso é importante da gente pensar. Porque eu reforço sempre, o site é o principal canal de comunicação da revista com os seus públicos. Tratem os sites com carinho. Né? Bom, segundo tema que o DOAJ observa na avaliação. Então, o primeiro é o site. Né? Então, o site tem que ter conteúdos mínimos, tem que ser claro, objetivo, sem métricas enganosas e sem maneiras de barrar o acesso dos leitores. Segundo, o conjunto de elementos. São quais os controles de qualidade que a revista coloca em prática para assegurar a qualidade do seu conteúdo, do conteúdo revisado por pares. Né? A gente está falando aqui do conteúdo que a gente quer atribuir um valor científico. Né? O processo de revisão por pares ele é um dos pilares da comunicação científica contemporânea e também um dos processos mais controversos da contemporaneidade na comunicação científica. A revisão por pares não é perfeita, ela tem inúmeros problemas, mas ela ainda é, até segunda ordem, o principal processo de agregação de valor científico aos PDFs que são publicados. A nossa fábrica de PDFs, os PDFs, eles não são PDFs quaisquer. Eles são PDFs que têm valor adicionado. E esse valor adicionado, ele é adicionado por meio da revisão por pares. Ela tem um papel imenso, importante, de certificação do conhecimento. Tá? Existem diferentes modelos, então eu vou usar aqui o termo revisão por pares como um nome genérico, que vai definir, na verdade, 2 tipos de revisão. Existe uma revisão que ela é realizada no âmbito do corpo editorial, que é a chamada revisão editorial, que ela é feita pelo corpo de editores da revista. Né? Ela pode ser feita em diferentes momentos, ela pode ser feita na entrada, por exemplo, o que a gente vai chamar de desk review. Né? Então, o artigo chegou, você fez uma primeira limpa, viu, isso serve ou não serve, tá bom, não tá, é aderente, não é.
eu posso mandar, esse artigo ele pode passar de fato por uma revisão mais profunda pelos editores e que você vai fazer uma verificação de metodologia, vai olhar a revisão da literatura, se está bem feita, a aplicação da metodologia, discussão de resultados, vai o editor como um parecerista. Então, assim, a revisão é feita nessa natureza, e eu posso ter o que a gente vai chamar da revisão por pares estrito sensu, que ela é feita por revisores externos, né, os pareceristas ad hoc, que eu vou convidar a gente de fora do corpo editorial para fazer a avaliação dos artigos. Então, quando eu estou dizendo revisão por pares de maneira geral, ela engloba esses dois tipos de revisão, a que é feita internamente e a que é feita externamente. Tá? Então, muito bem. Como é que o DOAJ olha isso? Né? Para todos os periódicos, revisão por pares genérica é exigida. Tá? Para os periódicos de artes e humanidades, aceita-se que seja feita somente a revisão de natureza editorial, ou seja, internamente. Para os periódicos de outras áreas, que não artes e humanidades, a gente está falando de ciências médicas, exatas, biológicas, agrárias, tecnológicas, aí, para esses casos, a revisão tem que ser feita com pareceristas externos. Então, essa é a primeira coisa, assim, primeira diferença que o DOAJ ele coloca em relação às áreas. Para as artes e humanidades, aceita-se apenas revisão editorial. Para as outras áreas, a revisão tem que ser externa. Por que isso? Porque as áreas têm características de comunicação diferentes. Então, assim, as áreas não são iguais. As artes e humanidades, elas nem são iguais entre si internamente, mas elas definitivamente têm formas de comunicação diferentes das outras áreas. E sendo que as outras áreas também têm áreas, têm inúmeras diferenças. A comunicação na área médica ela é totalmente diferente da comunicação na área agrária, por exemplo. Então, assim, as áreas são diferentes entre si. Então, assim, para tentar contemplar um pouco as grandes diferenças, o DOAJ faz essa primeira diferença. Então, que é o que pode ser revisão editorial e o que vai ser revisão, tem que ser estritamente revisão externa. Isso significa que todo periódico tem que ter um corpo editorial, né, formado, nem que seja formado por um editor, chefe, né? Sugestão, assim, a recomendação é que seja pelo menos 5 membros, então você tem que ter um editor-chefe acompanhado de 5 figuras, né? Internas ou externas, ou seja, podem ser pessoas da mesma instituição ou de outras instituições, para formar esse corpo editorial que vai atuar nas revisões editoriais e ou nas revisões externas, né? Auxiliar nas decisões editoriais. É bastante importante, assim, que os editores eles tenham participação limitada como autores. Então, esse é um ponto bastante importante e bastante sensível, que é a questão da endogenia, né? Então, quanto que se aceita de autoria, né, entre os editores e, né, os membros do corpo editorial. Por quê? A revista ela deve existir para atender a demanda de publicação dessas pessoas ou não. O quanto que se aceita de publicações de autoria de membros do corpo editorial. Para o DOAJ é 25%. Então, o DOAJ vai observar no último ano calendário, né, 25% dos autores, até 25% dos autores que publicaram, podem ser membros do corpo editorial. Né? Então, essa é uma primeira questão de controle de qualidade que o DOAJ observa e que as revistas devem observar. Ter um corpo editorial formado, 1+5. Né? Ter um processo de revisão por pares genérico mais definido, né? E que tipos de conteúdo passam por esse tipo de... por essa revisão. Qual é a filiação institucional dos autores em relação ao corpo editorial? E, recentemente, o DOAJ passou a observar também em relação ao corpo de revisores. Caso, e aí vou botar um C, se e somente se a revista publica o nome dos revisores, porque nem toda revista publica. Nem toda revista revela quem são os seus pareceristas, né? Há revistas, mesmo revistas que adotam um modelo fechado de revisão, do tipo cega, duplo cega, sempre cega, muitas revistas fazem aquela nominata, aquela lista de revisores que colaboraram no ano anterior. Vocês já viram isso? Assim, tem várias revistas que fazem isso. Então, se essa lista é publicada, o DOAJ vai analisar a autoria, 25% dos autores em relação àquela lista também. Né? Então, se não há publicação, não há revisores publicados, esse critério não é observado. É só observado em relação à lista de editores.
Tá? Esse mesmo percentual vai se aplicar no caso de edições especiais, é para tudo. Se é fluxo contínuo, se é fascículo normal ou se é edição especial. O que vale é 25 versus 75. 75% dos autores tem que ser de fora do corpo editorial. Até 25% aceita-se dentro do corpo editorial. Então, em relação aos controles de qualidade, então a gente falou, ter um corpo editorial formado, 1+5, ter um processo de revisão por pares definido, você ter um percentual grande de autoria exógena em relação ao corpo editorial e ao corpo de revisores. Recomendação, que faça verificação de plágio, né? Então, se fizer verificação de plágio, indicar que ferramenta utiliza, existem inúmeras ferramentas no mercado, algumas gratuitas, outras pagas, cada instituição tem a sua própria política, quem está na ABEC consegue ter acesso a algumas coisas, o DOAJ tem outras, o Cielo tem outras. Então, se fizer verificação de plágio, o que é recomendável, que ferramenta utiliza. E outra recomendação, e essa é uma forte recomendação, que em algum momento ela vai virar um critério básico exigido, que é a publicação das datas de submissão e aceite, né, do artigo. Isso é importante. Importante pela transparência, né? Bom, falei, o processo de editorial que eu falei, né? Pode existir 2 tipos de revisão. Então, um artigo aceito para publicação, ele é avaliado idealmente por 2 avaliadores. Né? Esses 2 avaliadores podem ser ambos internos ao corpo editorial, o que é aceito no caso dos periódicos de artes e humanidades, ou eles têm que ser externos ao periódico para as outras áreas, né? Então, isso, e aí, como é a escolha dos avaliadores, características dos avaliadores, nível de formação, titulação, e o DOAJ não entra nessa seara. Isso aí está no domínio das decisões editoriais que competem a cada revista. A mesma coisa com relação a autores. O DOAJ não arbitra sobre isso. Se a revista tem que aceitar só publicações de doutores, se os autores têm que ter tais e tais características. Isso é uma decisão que compete exclusivamente à política editorial. Isso não compete ao DOAJ. O DOAJ não observa esse tipo de coisa. Então, com relação às edições especiais, eu mencionei ali, então, a mesma, tá vendo? O mesmo 25% se aplica. Então, tudo que é publicado normalmente no fluxo contínuo da revista, nos fascículos normais, se aplicam às edições especiais. A edição especial, ela tem um nome especial, mas ela é tratada como o conteúdo normal da revista. Então, se tem uma edição especial, o DOAJ vai aplicar os mesmos conteúdos que se aplicam ao conteúdo normal. Tá? Então, com relação à autoria, com relação à revisão por pares, tá? Mesma coisa. Bom, com relação à periodicidade, então há bastante dúvida, assim, como muitas revistas migraram do modelo de publicação em fascículo para o modelo de publicação contínua, isso suscita muitas dúvidas, até porque isso muda a forma como a gente organiza o conteúdo, como a gente periodiza, é muito engraçado, né? Mas a definição do periódico é você ter, sabe, uma publicação seriada. Se ela não tem mais série, ela deixou de ser um periódico? Não, ela não deixou de ser um periódico. O periódico guarda o nome, mas a forma de publicar mudou, né? Então, a gente tem as publicações seriadas, né, que são os conteúdos reunidos em lotes numerados, fascículo, número, edição, volume. E a publicação contínua é que ela vai sendo, né, os artigos vão sendo publicados à medida que eles vão ficando prontos, né? A prática é que, dentro de um ano calendário, tudo que seja publicado dentro daquele ano calendário seja associado a um volume, né? Então, na realidade prática das revistas, a maior parte das revistas de publicação contínua viraram revistas anuais, né, com a numeração anual. Tá? Outras revistas, sei lá, a Frontiers, por exemplo, que é uma revista grande, um mega journal, a Frontiers ela não tem numeração anual, cada artigo tem um código, ela tem um e-location, tá? E o ano que é associado àquele e-location é o ano em que ele foi publicado, mas não é o ano do volume. Então, assim, essa é uma outra forma de você organizar, que não deixa de ser anual, não é exatamente anual. Então, você tem um ano associado a um e-location, a um código de um artigo. Na REC, por exemplo, a gente faz anual. Então, tudo que é publicado agora esse ano de 2026 é o volume 30. A REC está no seu volume 30. Então, quando chegar em janeiro, a partir de 1º de janeiro, tudo que sair a partir de 1º de janeiro vai ser volume 31. Janeiro de 2027.
Não importa qual é o modelo que a revista adote, o importante é que a informação sobre o modelo adotado esteja clara no site. Então, quando eu entro no site, eu tenho lá, minha revista é fluxo contínuo. Todos os números são, né? Todos os artigos que saem no ano são associados ao volume daquele ano. A revista é trimestral. Então, ela publica, sabe, X edições por ano, X volumes por ano, normalmente em tais e tais e tais meses. Então, qual é o modelo de publicação da sua revista? Isso é que tem que estar claro. É isso que o Doage observa. Sobre as taxas. Informação sobre as taxas tem que estar claras no site, né? Quais são os tipos de taxas aplicáveis? É uma taxa de submissão, que é aquela taxa assim, tem que pagar para fazer o editor sorrir. Então, pagou, entrou. É a taxa de publicação. Então, assim, não cobro taxa para o editor sorrir. Se for aceito, aí vai pagar vai se cobrar uma taxa para que o artigo seja diagramado e publicado. Ah, não, então eu cobro uma taxa por página PDF lá diagramada lá no final, né? Ah, então, uma taxa para publicação em preto e branco, outra taxa para publicação colorida. Estou fazendo uma pesquisa com um artigo, né? A gente lá no DOAS está fazendo uma pesquisa com periódicos que adotam taxa, e a gente estava conversando com um editor esses dias que eles cobram taxa para traduzir os artigos. É o único custo. É tudo para traduzir. É só taxa de tradução. Vou o colega fechar o... Isso, obrigada. Taxa só para tradução, porque o resto não tem... O resto está coberto. Então, assim, algumas coisas estão cobertas pelo financiamento institucional, ou as diferentes fontes, outras são cobertas pela taxa. E o meu periódico não cobra taxa. Mas então tem que estar escrito lá no site. Este periódico é de acesso aberto, sem taxas. Não cobramos taxas nem de submissão, nem de publicação, nem de nada. Então, se eu cobro, eu digo. Se eu não cobro, eu também digo. Então, é isso que o DOAJ vai observar. Recentemente, a gente teve um caso de um periódico que foi barrado na triagem e veio, mas, poxa, eu atendia tudo. A gente falou, mas está faltando a informação sobre a taxa. Mas eu não cobro nada, mas você tem que dizer. Então, tem que dizer que não cobra. É importante que você diga, para não deixar dúvida para o leitor e para o autor que não há cobrança alguma. Bom, o tema difícil, gera dúvida, direitos autorais e licenciamento. Então, aqui eu já trago uma definiçãozinha aqui para a gente definir o que é uma coisa e outra. Então, os direitos autorais, eles vão dizer respeito à relação entre o autor e a instituição editora, né? Que é, no caso, a universidade, ou a editora comercial, ou a associação de programas de pós, ou a sociedade científica, né? E esses direitos, eles definem os direitos morais e os direitos patrimoniais relativos ao artigo publicado, tá? Então, assim, os direitos autorais, eles definem, eles estabelecem, eles conformam a relação entre o autor e a instituição editora. Já o licenciamento, ele vai estabelecer a relação entre quem detém o direito autoral e o leitor, o usuário final do artigo. Então, ele vai dar conta da outra perna, do outro conjunto de relações, né? E o licenciamento, os termos de licenciamento, eles vão definir como e com que finalidades os conteúdos podem ser usados. Por isso é que você vai lá na Creative Commons, você tem diferentes tipos de licença possíveis, uma que permite o uso irrestrito, outra que permite o uso só para fins não comerciais, o outro que permite o uso nos mesmos termos de quem atribuiu a licença. Tem várias licenças diferentes, né? Então, essas licenças vão dar conta de como esse material que vai ser distribuído pode ser usado, tá? O que o site da revista deve dizer? Quais são os direitos autorais e os termos de licenciamento? Inclusive, isso é uma forte recomendação do DOAJ, que os termos de licenciamento deem conta ou abordem as permissões para depósito e autoarquivamento dos artigos. Então, eu fui lá, publiquei o meu artigo, eu posso depositar o meu artigo no repositório da minha instituição? Eu posso botar no site do meu grupo de pesquisa? Os termos permitem isso? Os direitos autorais que eu estou acordando com a editora, com a instituição, permitem que eu distribua na minha rede pessoal?
Então, essas coisas têm que ficar claras, são questões que nem sempre a gente pensa. A gente, tipo, acha que isso é meio óbvio, né? Que aquela história de que o óbvio depende do olhar do observador, né? E muitas vezes a gente não define isso. E essas coisas precisam ficar claras, até quando dá um problema. Quando dá um problema é que a gente define isso. Então, geralmente a gente só se vê, né, empurrado, assim, estimulado a refletir sobre essas coisas quando deu ruim. Deu ruim, a gente faz alguma coisa. Mas é importante pensar sobre isso, pensar sobre autoarquivamento, pensar sobre autodepósito, sabe? E como que esses materiais podem circular por aí. Tá? Então, os termos de licenciamento eles devem estar definidos no site, e a sugestão é que em cada PDFzinho, lá dos artigos, de cada artigo, tenha os termos da licença que são atribuídas para aquele artigo que foi publicado. Ah. Bom, agora, como é que funciona o processo do doagem? Então, está lá, o periódico foi lá, revisou o site, revisou as políticas, ajustou os PDFs, porque viu os critérios do doagem, beleza, vamos aplicar para o doagem. Como é que funciona? Tá? Então, a primeira coisa, vai lá no site do doagem, o processo de candidatura ele é online, então vai ser preenchido um formulário online. Tá? Primeira sugestão que a gente faz, existe um mock-up, né? Uma maquete do site, do formulário, que é essa aqui, ó, que a versão mais atualizada é de janeiro desse ano. Está lá no site do Doage. Então, você vai lá, entrar na página principal, Application Form, vai abrir aqui a página do Application e tem um lugar para você baixar o formulário em PDF. Então, a sugestão que a gente faz, baixa o formulário, preenche o formulário offline primeiro, faz tipo o exercício, né? Vê se você tem todas as informações disponíveis, se está atendendo a todos os critérios, o que precisa mudar. Às vezes é uma mudança fácil que você vai fazer na tela do OJS no site da revista. Às vezes, uma mudança exige a aprovação de uma instância no departamento, tem que passar numa comissão, né, na comissão deliberativa sei lá, da associação ou do instituto, tem que aprovar para publicar um nome, para fazer uma mudança num regimento, essas coisas, às vezes rola uma burocracia para conseguir atender a um critério. Então, faz o teste antes, preenche o formulário antes, tá? Para depois entrar no processo online. Aí, quando entrar no processo online, aí vai começar a preencher os campos. Tá? Tudo bem, o formulário é online. Quando você preenche todos os campos, ele se completa e aparece uma telinha escrita thank you, muito obrigado. Então, assim, o negócio só foi quando aparece o thank you. Isso é importante porque já teve caso de que, ai, não apareceu o thank you, ai, não sei se meu formulário foi, ai, meu Deus, e agora? Então, tem que ficar de olho nisso, tá? Como é que acontece? Uma vez que enviou o formulário, apareceu o thank you, em geral, a gente processa essa primeira etapa em 1 mês, tá? É muito importante que o e-mail que seja indicado como e-mail de contato da revista seja, de fato, um e-mail que as pessoas acessem com frequência, ou seja, quem fez a postulação tem acesso a esse e-mail e, se recebeu um contato do nosso editor de avaliação, que consiga responder rapidamente. Porque se a gente entrou em contato com a revista para tirar uma dúvida, para apontar alguma inconsistência no formulário, alguma coisa que está no site, e não teve resposta, depois de 1 mês, o e-mail é arquivado. Porque assim, o Doage está recebendo, sei lá, 8.000 aplicações por ano. É tipo, muitas por mês, mais de 1.000 por mês. Não dá. Se não respondeu rápido, vai lá para o final da fila. É uma pena, mas é isso que funciona. Como é que é a etapa, os processos? Então, fez a submissão, a gente tem uma equipe de triagem que faz a primeira verificação, tipo o desk review, como na revista, fez, olhou o básico, se deu bom, deu ruim, vai para uma etapa seguinte, que é a que a gente chama de revisão independente. A gente tem uma equipe de editores no mundo inteiro, que editam em todas as línguas, né? Então, assim, você pode mandar o formulário no seu idioma, isso é um ponto importante. Você não precisa mandar o formulário em inglês, você pode preencher o formulário em português. Porque na hora que vem, a gente recebe o formulário em português, uma candidatura do Brasil, esse formulário, essa candidatura vai ser designada para um editor de língua portuguesa. Então, ele vai ser avaliado por alguém que domina o seu idioma ou que tem contato com os editores dessa área,
Então, isso não tem problema, tá? Então, isso é um ponto importante que tem que deixar claro. Aí, esse revisor independente, ele recomenda ou não o aceite da candidatura. Ele pode voltar para o editor e dizer, olha, deu ruim, tá, não está legal. Ou ele pode recomendar a inclusão no catálogo, né? E vai o feedback para o editor. E aí acontece a troca de metadados, aí é uma coisa mais técnica. Vamos dar uma olhar um pouquinho em cada uma dessas etapas. Como é que funciona? Muito bem. Parte de triagem. Então, chegou a candidatura, chegou o formulário, tá? Ou um pedido de atualização, porque o processo é o mesmo, né? Eu já tenho meu periódico lá, mas eu preciso atualizar os dados. Ou eu estou fazendo uma candidatura nova. Então, o que a triagem faz? Verifica os critérios básicos, se deu tudo certo, ok, vai para a próxima etapa, se deu errado, faz uma rejeição, né, na hora. O que geralmente dá ruim nessa primeira etapa? Primeiro ponto, o ISSN não está registrado na base do ISSN. Isso é um ponto. Às vezes acontece na revista. Gente, colocou o número errado, né? Digitou o número errado. Ou indicou um SSN que não é o seu. Acontece. Então, errou o número, indicou um SSN de outro. Ou, que também acontece, indicou o SSN, mas a revista mudou de nome e os dados do ISSN não foram atualizados. E aí o DOAS vai virar para você e falar, ó, não está batendo. Os dados de cadastro no ISSN não estão iguais aos dados do site. Tem que atualizar o cadastro do ISSN. Por isso que é importante sempre que a gente fazer essa divulgação antes, que tem que verificar todas as informações de cadastro, tem que verificar no ISSN, tem que verificar se tem um regimento aprovado na instituição, qual é o nome que está lá. Essas informações têm que estar todas, é que nem quando a gente vai tirar título de eleitor, não é isso? Agora está lá, acho que o prazo para regularizar o título de eleitor foi semana passada. Senão, o TRE não deixa a gente votar. Aqui é tipo mais ou menos a mesma coisa. E ISSN é a nossa base de cadastro. Os nomes têm que estar iguais. O site da revista não está disponível. Ou o site da revista está ruim, o certificado não é quando dá aquela coisa, o certificado não é confiável, o site da revista foi hackeado. Gente, isso acontece direto, caiu, não está disponível. Então, problema de SSN é o campeão. Problema de site, campeão. Né? Ou os artigos em texto completo não estão disponíveis nas condições que o DOAJ exige. Ou seja, eu fui lá, vi a revista, precisa de login para acessar os artigos. Ah, não pode. Não pode ter login. Ah, tá, sabe, tem que fazer algum tipo de cadastro. Ou tem que pagar, tem que ter uma assinatura. Não atende às condições de acesso aberto. Então, problemas de SSN, problemas no site, problemas nas condições do acesso aberto. Desculpa. Condições do acesso aberto. Quarto problema comum na fase de triagem é o problema das licenças autorais, das licenças e dos direitos autorais. Os termos de licença não estão disponíveis no site. Não é que a revista não adote, mas o site não tem a informação. Tá? Então, mas Carolina, está lá no artigo. Tudo bem que está no artigo, mas tem que estar no site. Aquilo que eu falei, que o site é o canal principal de comunicação da revista. Então, o site tem que estar claro. O ISSN tem que estar no site. O nome do ISSN que está no site tem que ser igual que está lá na base do ISSN. O site tem que estar disponível. Né? Os artigos têm que estar em acesso aberto imediato, sem embargo, sem cobrança no site. E as informações de direito autorais e licenciamento têm que ser claras no site, disponíveis assim, de cara. Eu não tenho que ficar dando 50 cliques para achar um troço que está disponível numa seção lá dentro, escondido, mocosada. Não pode. Tá? Então, isso tem que ser observado. Geralmente, os problemas de triagem, as rejeições de triagem são por esses 4 elementos. Tá? Bom, passou na primeira etapa da triagem. Aí vai lá para os editores. Né? Aí os editores vão pegar o formulário completo, aí vão analisar todas as seções do site, item por item, e vão fazer bater uma coisa com a outra, o cotejo entre o formulário e o site, e entre esses 2 conjuntos de informação e os critérios básicos. Né? Então, nessa etapa, o que a gente avalia? O principal são os controles de qualidade. O que está dito sobre o corpo editorial, composição do corpo editorial, afiliações institucionais do corpo editorial, processo de revisão por pares,
se está definido qual é o processo, que tipo de conteúdo passa por que tipo de revisão, certo? Qual é o modelo adotado, ou vai ver a endogenia das autorias, né? 25% permitido em relação ao corpo editorial e ao corpo de revisores, se as informações de revisão, né, dos revisores são publicadas pela revista. Se a revista adota alguma ferramenta de verificação de plágio, isso conta bastante, né? As políticas de direitos autorais, licenciamento e cobrança, se elas são claras no site. Se elas são claras no site, são conforme o formulário. Não adianta dizer uma coisa no formulário e tá outra no site. Ou dizer no formulário que faz e não faz e no site não ter essa informação. E as informações de contato e afiliação institucional do periódico. Então, quem é a instituição dona do periódico, responsável pelo periódico? Se é um conjunto de instituições, quem faz o quê? Né? A relação entre elas tem que ser clara, né? Nessa fase, normalmente, o editor do DOAJ faz contato com o editor da revista para solicitar informações complementares ou para dar um feedback imediato, sabe? Tipo, faltou clarificar isso, podia melhorar aquilo, e aí é feita a recomendação ou a rejeição da candidatura. Esse processo entre triagem e a revisão editorial, em geral, leva até 3 meses, tá? Então, o primeiro mês é para a triagem acontece em 1 mês e a revisão independente geralmente leva 2 meses. Tá? Então, o processo todo, em geral, leva 3 meses. Tá? Então, por que um periódico é rejeitado? Né? Quais são os motivos que normalmente levam os periódicos a serem rejeitados nessa etapa? Né? Passou a triagem, mas caiu na revisão independente. Problemas de preenchimento no formulário. Né? Então, a informação está incompleta ou está inconsistente com o que está no site. Tá? Então, não é clara, é inconsistente ou é ausente, ou as informações são incoerentes, eu digo uma coisa, no site, no formulário eu digo outra. Né? Problemas no processo de revisão por pares, que a gente considera processo de revisão por pares inadequado. Então, o periódico é do tipo, é um periódico de, sei lá, de física, e ele diz que só faz revisão editorial, só interna. Então, para o DOAJ, esse é um tipo de revisão inadequado para aquela área do conhecimento. Isso de acordo com os nossos critérios. Isso não significa que seja inadequado de acordo com os critérios daquela área ou daquela instituição, mas para o DOAJ, isso é um tipo de revisão inadequada, né? Ou não está claro que tipo de conteúdo passa por revisão. O periódico diz que faz revisão, mas não indica que tipo de conteúdo passa por revisão. Quando não há clareza quanto à política de licenciamento e direitos autorais, ou não há nenhuma política publicada, então, isso também leva à rejeição da candidatura. Tá? O uso de alegações falsas, isso geralmente acontece com relação a indexadores, então o periódico vai lá e diz que está indexado na Scopus, está indexado em não sei onde, lista um monte de indexadores, aí a gente vai verificar, porque se o periódico diz que está, o DOAJ vai verificar. Aí chega lá e não está. Então, isso é considerado alegação falsa. A alegação falsa ela vai se enquadrar dentro das práticas fraudulentas. E aí, candidaturas com indícios de práticas fraudulentas são rejeitadas imediatamente. E o DOAJ tem uma listinha. Tem uma listinha interna de periódicos que ficam lá com asterisco. Se chega uma candidatura com informações esquisitas, está lá no nosso radarzinho. E tudo bem, erros de preenchimento acontecem. Ninguém deve ser penalizado por erros inadvertidos. Erros acontecem. Mas existem erros e existem práticas fraudulentas. Então, a gente tem que estar com muita atenção a isso. Muita atenção em como a gente preenche, o que a gente alega no site da revista. Tá? Bom, meu periódico foi rejeitado. O que acontece? Né? Então, em geral, sim, 6 meses até o periódico rejeitado poder apresentar uma nova candidatura. Claro que sempre tem uma exceção. Então, quais são as exceções? O periódico foi recusado por problema no ISSN. Às vezes é isso. Não sabia que tinha que atualizar no ISSN. Aí você vai lá, corre na base do cadastro do ISSN para modificar a informação lá, para poder a informação que está no cadastro do ISSN ser compatível com a informação que está no site da revista, e isso validar a sua candidatura.
Tudo bem, a gente entende, então é isso. E problemas de SSN são sempre a primeira exceção. Segunda, o site fora do ar. Nesse dia, putz, caiu uma chuva no fundão, o servidor da UFRJ caiu, o site caiu. Gente, acontece. Na UFRJ acontece com bastante frequência, diga-se de passagem. Então, assim, caiu o site. No dia que o editor ia fazer a avaliação, caiu o site. E aí foi rejeitado. Mas aí tudo bem, acontece. Aí a gente explica, o editor explica para o editor, o editor da revista explica para o editor do Doage, olha, foi uma exceção, o site já está no ar. Pode verificar. Ah, tá no ar, beleza. Então, a candidatura volta para o processo. Tá? Terceiro item, que geralmente é exceção na fase de rejeição. O conteúdo publicado em quantidade insuficiente. Então, lembra lá no início eu falei, o DOAJ exige 5 artigos de pesquisa publicados no último ano calendário. Tá? Então, quando eu fiz a submissão, eu tinha publicado 4, porque o quinto estava no prelo, estava saindo, mas eu queria já mandar logo. Aí, quando chegou na mão do editor, ele entrou lá e falou: ih, não tinha ainda o quinto, não tinha saído. E aí ele viu que só tinha 4, mas aí logo depois saiu, e aí quando o editor falou comigo, eu falei: não, mas já tem o quinto, está lá. Então, assim, isso acontece também. Então, não, eu consegui só cumprir a meta de produção, de publicação, durante o percurso da avaliação da candidatura. E aí, com isso, eu peço ao DOAJ para reconsiderar a minha candidatura, e normalmente o DOAJ reconsidera. Tá? Então, essas são as 3 problemas, normalmente são 3 problemas de rejeição que são reconsiderados. Problemas de SSN, problemas no site e conteúdo publicado insuficiente. Agora, o que em geral não rola? São as práticas predatórias. Então, você vê que a revista publicou informação falsa, informação enganosa, botou publicidade intrusiva, precisa de ficar fazendo 1 milhão de cadastros, tem um monte de informação sobre indexadores esquisitos, muita ênfase em indexação. Isso é um indício sério de prática predatória, prática enganosa. Então, em geral, nesses casos, o DOAJ ou bloqueia submissões, bloqueia a candidatura, fala: esse aí vai lá para a listinha dos não entra nunca mais, periódicos não gratos, ou então ele vai para uma prateleira de 3 anos, vai lá com castigo, vai ficar lá no cantinho do pensamento por 3 anos, até refletir bem sobre a vida, para poder daqui a 3 anos voltar a aplicar de novo. Tá? Instituições que tiveram múltiplas rejeições também vão lá para o nosso cantinho do pensamento. Porque se uma instituição começa a ter muitas rejeições, ou seja, ela começa a enviar candidaturas com problemas recorrentes, isso para a gente é evidência de que é um comportamento institucional. Né? Então, se há uma recorrência em determinado comportamento, isso fala muito sobre a instituição. Então, isso já é instituições com problemas recorrentes de rejeição, em geral, a gente coloca numa prateleira e deixa lá separado ou bloqueia. A gente não aceita mais submissões daquela instituição. Tá? E acontece também que no transcurso da vida na coleção, o periódico mudou de mãos, mudou de política, e ele deixou de aderir aos critérios do DOAJ. Isso acontece também. Né? A gente teve o caso recentemente de periódico que virou híbrido. Né? Ele passou a publicar conteúdo de assinatura, e aí o DOAJ excluiu esse periódico, porque ele deixou de atender a um critério básico, que é o critério básico de acesso aberto. Né? Então, isso acontece. Às vezes, a instituição não quer mais estar ali no DOAJ, ela entende que está melhor em outro indexador, e também já teve casos de desindexação a pedido, a revista pediu para sair do DOAJ. Também acontece isso, né? As instituições são livres para tomar suas decisões. Então, as rejeições, em geral, aqui se devem por esses casos. A gente costuma dar um feedback para o editor, então, com os motivos da rejeição e tentando, inclusive, orientar sobre como lidar com os problemas detectados. E é bastante interessante, assim, já de muitos anos, quando
eu não fazia parte da equipe do DOAGE, mas já fazendo o processo de candidatura para o DOAGE e ajudando outros colegas editores a isso, é que como o processo de adesão aos critérios do DOAGE ajuda a revista a pensar as suas próprias políticas. Então, tem um processo de qualificação que é para os próprios editores, sabe? De melhoria dos seus próprios processos, de pensar o site, pensar a sua revisão por pares. Então, aderir aos critérios é um processo interessante de aperfeiçoamento, e o feedback que os editores do DOAGE dão para os editores das revistas ajudam muito nesse processo. Então, indicando quais são os pontos de melhoria, onde que as revistas devem investir mais tempo, mais reflexão, mais energia no desenvolvimento do seu periódico, né? Então, assim, esse feedback ele normalmente vai para o editor, né? Vai na forma de um e-mail, e o periódico que ele é aceito, ele vai aparecer imediatamente no DOAGE, uma vez que os metadados são cadastrados, né? E o periódico que foi recusado mesmo, ele vai esperar tirando os casos de exceção, ele vai esperar 6 meses para poder fazer uma nova candidatura. E a gente entende que 6 meses é um tempo razoável para que um periódico amadureça, às vezes, né, resolva os seus problemas institucionais, consiga regularizar a publicação, por exemplo, se ele está sem conseguir manter a periodicidade, ou o tempo de atualizar cadastro, ou de fazer mudanças institucionais que sejam importantes para atender aos critérios. Bom, sempre há uma forma da gente apelar para as decisões, e aí isso acho um instrumento interessante que nem sempre os editores que têm a candidatura rejeitada utilizam de forma plena. O DOAGE tem um comitê de apelações. Então, se você teve a sua candidatura rejeitada, eu acho que o editor da revista tem que apelar, tem que montar o seu caso, sabe? Mandar um e-mail, olha, foi rejeitado, está dizendo no e-mail que veio da rejeição, está dizendo que é por isso e por aquilo, mas a gente atendeu dessa maneira, ou a gente está com esse problema agora, a gente vai resolver dessa forma. A gente não consegue atender isso dessa forma, mas a gente faz desse outro jeito. Acho que tem que se explicar. E tem que batalhar pelo aceite, sabe? Assim, o famoso quem não chora não mama. Então, assim, teve a candidatura recusada, argumenta, faz seu caso, sabe? Porque há muitas vezes, assim, do outro lado também são pessoas. O editor que avalia também é uma pessoa, também muitas vezes faz um julgamento errado, ou não consegue interpretar da maneira mais precisa as informações, ou as informações não estavam claras, mas outra pessoa lendo, ela consegue extrair mais informação do que está dito no site. Então, teve um processo, né, uma candidatura recusada, não deixa de apelar. Vai até onde der. E aí, se no final das contas, não deu para resolver, não deu, prepara, melhora, e dali a 6 meses aplica de novo. Que a chance de ser aceito, se você conseguir resolver os problemas, é bastante grande. No fundo, do DOAGE quer que todo mundo esteja lá dentro. A gente quer chegar a 50 mil periódicos. A gente quer que todo mundo esteja lá. Bom, a gente tem um guia para submissão em inglês, tem um em português também. Aqui estão os links. Eu vou mandar essa apresentação para todo mundo. Acho que vale a pena dar uma explorada no material. A gente tem uma versão de referência do formulário comentada. Acho que já tem até uma versão mais atualizada. Eu vou olhar, essa aí é de 23. Existe um guia para submissão do DOAGE dos periódicos OJS, que ajuda bastante, porque quem é o usuário do OJS, muitas vezes você consegue extrair do OJS as informações já no formato do formulário. Então, a maravilha dos plugins, você consegue simplesmente extrair o que está do OJS para o formulário do DOAGE, isso é muito útil, você não tem que ficar copiando e colando. Tem o helpdesk do DOAGE, que é o e-mail, que pode escrever em português, não tem problema, que a CNU que vai receber, ela traduz, e se ela tiver dúvida, ela pergunta para todo mundo. A gente tem a nossa rede interna do DOAGE, que todo mundo ajuda todo mundo. Então, o lance do idioma não é um problema no DOAGE. Embora o nosso site esteja só em inglês, pode escrever em português, que não tem problema nenhum, que todo mundo aceita. Bom, e é isso, falei para burro. Vou deixar aqui o meu e-mail com vocês vão receber a minha apresentação também. E, bom, vou